Vamos lá, moçada, continuando nosso estudo sobre colocação pronominal. Até agora vimos o que? No vídeo anterior, na aula anterior, vimos as regras que prescrevem o que? A colocação proclítica, antes do verbo, tá legal? Vamos ver o que nessa aula? Vamos ver o que? A colocação mesoclítica, a mesóclise, quase não saiu, e a enclítica, a ênclise, tá legal? As regras conforme o que? A gramática tradicional normativa. Tá joia? Beleza? Bom, considerando-se as regras para a colocação mesoclítica, a mesóclise, é fácil, mole demais, tá? Eu vou colocar o pronome no meio do verbo quando essa forma verbal estiver no futuro do presente, do indicativo, ou no futuro do pretérito, do indicativo, desde que não haja obrigatoriedade da colocação proclítica antes do verbo. Beleza? Como é que é, Fabiano? Vamos com calma, vamos acompanhar aí no slide. Vamos lá? Olha aí. Colocação pronominal, casos de mesóclise. A mesóclise é a colocação exclusiva da língua culta e da modalidade literária. Moçada, essa é um tipo de construção frasal obsoleta hoje em dia, tá legal? Ela aparece mais o quê? Em textos literários, séculos 17, 18, 16, enfim. É uma linguagem mais arcaica, legal? No discurso oral hoje em dia, praticamente ninguém faz esse tipo de construção, essa colocação, tá legal? Então aparece mais o quê? Em textos literários e também o quê? Na modalidade da língua culta, escrita, porque prescreve a gramática tradicional. Legal? Bom, voltemos no slide então. A colocação mesoclítica ocorrerá com, olha aí, primeira regra dela, são só duas. Verbo no futuro do presente do indicativo e olha a condição, hein? Desde que não haja obrigatoriedade de próclise, desde que não haja palavra que exija a próclise. Palavra de sentido negativo, pronomes indefinidos, advérbios sem pausas, palavra de sentido negativo sem a pausa também, tá joia? Entre outras situações que a gente viu na aula passada, tá legal? Então, se não houver obrigatoriedade da próclise e o verbo estiver no futuro do presente do indicativo, a gramática normativa prescreve o quê? A colocação mesoclítica no meio do verbo. Vejamos então o exemplo, olha aí. Entregar-lhe-ei o documento. Entregarei, né? A forma verbal é entregarei. Então, nesse caso aqui, como está no futuro do presente, do indicativo, o pronome oblíquo átono lhe é colocado no meio do verbo, tá joia? Então, entregarei o documento está conforme a gramática tradicional. Estaria errado escrever entregarei-lhe o documento. Se eu escrevesse entregarei-lhe o documento, ou seja, numa colocação enclítica, estaria errado. A gramática normativa proíbe a colocação enclítica quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. A regra é a mesóclise. Legal? Beleza? Ah, Fabiano, e se tivesse aí nessa construção algum elemento que exigisse a próclise? Por exemplo, na frase nunca lhe entregarei o documento. Estaria correto? Estaria. Por quê? Ali temos um advérbio sem a pausa, tá legal? O nunca, indicando ideia de tempo, tá legal? E o lhe seria obrigatoriamente colocado antes da forma verbal entregarei, mesmo que o verbo esteja o quê? No futuro do presente. Porque aí o que manda é o quê? É a próclise. Legal até aí? Então, nunca lhe entregarei o documento estaria correto. Legal? Outro exemplo no slide aí. Realizar-se-á em maio uma reunião de prefeitos. Olha, vamos ver o que vai sair dessa reunião, né? Brincadeira. Tô zoando, é só uma frase fora de contexto, não tem nada a ver. Então, realizar-se-á. Realizar-se-á, temos aqui a forma verbal realizará. Como essa forma verbal está no futuro do presente do indicativo, o pronome oblíquo átono se
beleza? Vai ser colocado no meio do verbo, tá legal? Então aqui a colocação também está o quê? Correta. Beleza, moçada? Outro exemplo agora do Machado de Assis, não pode ficar de fora, né? Dir-me-á o leitor que a beleza vive de si mesma. Vejam aí que é mais da linguagem literária, né? O Machado de Assis aí. Então, dir-me-á é da forma verbal dirá a mim. Dir-me-á. Então, o verbo aqui também está o quê? No futuro do presente. E a forma pronominal oblíqua átona fica no meio o quê? Do verbo, obedecendo a prescrição gramatical. Tá legal até aqui? Beleza, moçada? Vamos lá, seguindo para a segunda regrinha, então, da colocação mesoclítica. A mesóclise também ocorre quando? Quando o verbo estiver no futuro do pretérito do indicativo, desde que também o quê? Não haja palavra que exija a próclise. Legal? Assim como o exemplo anterior que eu citei para vocês. Vamos lá nos exemplos. Entregar-lhe-ia o documento. A forma verbal é entregaria. Legal? Entregaria está no futuro do pretérito. Então o pronome lhe fica no meio do verbo. Legal até aí? Então aqui temos o quê? A colocação mesoclítica, a mesóclise. Beleza? Fica até melhor escrever do lado, né? Senão vai acabar com outro exemplo. Viajei no C aí, mas vai que vai. Vamos lá? Mesóclise. Então, outro exemplo. Realizar-se-ia seria o quê? Realizaria no futuro do pretérito. Então, novamente, temos um pronome oblíquo átono no meio do verbo. Tá joia até aí? Beleza? Então, também temos o quê? Uma mesóclise aqui. Show de bola, beleza? Vamos lá. Seguindo adiante, então. Mas como eu falei para vocês, para que ocorra a mesóclise, o verbo deve estar em qual tempo verbal? Ou no futuro do presente do indicativo, ou no futuro do pretérito do indicativo também. Legal? Beleza? Mas, se houver alguma obrigatoriedade, alguma palavra que exija a colocação proclítica antes do verbo, vai prevalecer o quê? A mesóclise ou a próclise? Esta última, a próclise. Legal? Então, com base nisso, eu fiz uma observação para vocês. Olha aí. Quando ocorrer qualquer dos casos de próclise, aqueles que a gente já viu, palavra de sentido negativo, pronome demonstrativo, pronome relativo, conjunção subordinativa, conjunção coordenativa alternativa, beleza? E por aí vai. Quando ocorrer qualquer dos casos de próclise, ainda que o verbo esteja no presente, no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a colocação deverá ser o quê? Proclítica. Então, mesmo que o verbo esteja no futuro do presente ou futuro do pretérito, a colocação é o quê? Proclítica, antes do verbo. O exemplo que eu tinha falado anteriormente. Nunca te entregarei o documento. Vejam que o verbo entregar está flexionado o quê? No futuro do presente. Legal? Só que aqui temos nessa oração um elemento, um advérbio sem pausa, e que exige, portanto, a colocação proclítica. Então, nesse caso, vai prevalecer a próclise. O pronome é antes da forma verbal entregarei. Beleza? Seguindo adiante. O mesmo aconteceria se o verbo estivesse flexionado no futuro do pretérito do indicativo. Olha lá. No futuro do pretérito do indicativo também ocorreria a próclise se houvesse um elemento, uma palavra que exigisse tal colocação do clítico. Beleza até aí, moçada? Show de bola? Então, nunca te entregaria o documento. A banca pode fazer uma brincadeira, né? Colocar a frase assim, nunca te entregaria o documento, a primeira, poderia colocar assim, ó, nunca entregar-te-ia o documento. Aí vai, certo? Aí dá as opções, ou é reescrita, e quer saber se está certo ou não. Isso aqui está errado, beleza? Se não tivéssemos o nunca, estaria certo. Mas como tem o nunca aqui na estrutura, a construção correta é essa aqui. Nunca te entregaria o documento. Legal? Isso aqui está errado. Show de bola? Beleza?
Seguindo adiante, moçada. Quando o sujeito da oração anteposto ao verbo, olha aí, anteposto ao verbo, contém o numeral ambos, ainda que o verbo esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a colocação também deverá ser o quê? Proclítica, antes do verbo. Então, quando o sujeito da oração, anteposto ao verbo, contém o numeral ambos, a colocação é proclítica, mesmo se o verbo estiver conjugado no futuro do presente ou do futuro do pretérito. Beleza até aí? Exemplo. Ambos se mudarão na semana que vem. Legal? Então vejam aqui que o sujeito é ambos, é um numeral. Legal? Exigindo que a colocação proclítica do pronome átono antes do verbo. A banca poderia fazer o que com vocês? Ambos. Não está no futuro do presente? A banca adora fazer isso. Ambos mudar-se-ão e vai. Beleza? Aqui não. Com o numeral ambos aqui, a colocação não pode ser mesoclítica. Tem que ser proclítica. Próclise, antes do verbo. Legal? Outro exemplo. Ambos se sentiam humildes e embaraçados. Novamente o ambos, a estrutura ambos, exigindo a colocação do pronome átono antes da forma sentiam. Legal? Beleza? Na verdade aqui não é sentiam, né? Tem que ser futuro do pretérito, é sentiriam, né? Beleza até aí? Só para corrigir aqui para vocês. Beleza? Então ambos se sentiriam humildes e embaraçados diante de uma tal situação. Legal? Então aqui, mesmo com o verbo no futuro do pretérito no indicativo, a colocação é proclítica devido ao quê? A presença do numeral ambos. Legal, moçada? Então essas são as considerações sobre o quê? O emprego da mesóclise. Legal até aí? Essa é a parte mais fácil. Tranquilo? Passemos então ao quê? A ênclise. Olha aí. Casos de ênclise. A ênclise, moçada, é a regra geral de colocação pronominal. Beleza? Ah, mas há muitos casos de próclise, exatamente. Mas quando não houver casos de próclise, a preferência é o quê? A colocação enclítica. Então a ênclise é a regra geral de colocação dos pronomes oblíquos átonos. Legal? E essa colocação enclítica, Fabiano, vai ocorrer quando? Olha aí comigo na tela. Mais algumas regrinhas. Não são tantas quanto as da próclise, mas também aparecem algumas. Olha aí comigo. Períodos iniciados por verbos. Tá legal? Desde que não estejam flexionados no futuro. Então, nesse caso, como eu falei lá no início do estudo da colocação pronominal, a gramática normativa prescreve o quê? Que frases ou períodos não sejam iniciados por pronomes oblíquos átonos. Legal? Nesse caso, a colocação é o quê? Enclítica, depois do verbo. E se o verbo estiver no futuro do presente? Levantarão-me? Não, levantarão não. Legal? Levantar-me-ão, aí sim a colocação mesoclítica. Legal, moçada? Então fiquem ligados. Se não houver verbo no futuro do presente ou do pretérito, a colocação é o quê? Enclítica. Legal? Beleza? Então vejamos os exemplos. Vai-se a primeira pomba despertada. Olha ali, vai-se e não se vai, beleza? Na linguagem oral, a gente se comunicaria como? Lá se vai, né? Se vai a primeira pomba despertada. A gente colocaria o pronome átono, que para nós no Brasil não é totalmente átono, ok? A gente colocaria antes do verbo. Mas, para a escrita da gramática normativa é depois do verbo. A colocação é enclítica. Legal? Então voltemos ao exemplo. Lá se vai a primeira pomba despertada. Vejam aqui. Lá se vai. Viajei total, né? Lá se vou eu também, né? Então vai-se a primeira pomba despertada. Olha aqui, a colocação é enclítica. Beleza? Depois do verbo. Está iniciando um período. E o verbo aqui, o verbo ir não está no futuro, nem do presente, nem do pretérito. Senão teríamos uma colocação o quê? Mesoclítica. Legal? Beleza?
Vamos lá. Outro exemplo. Diga-me isto só, murmurou ele. Machado de Assis. Então vejam aqui que estamos iniciando um período também. E o pronome oblíquo átono deve ser o quê? Colocado encliticamente, após o verbo. Colocação enclítica, ênclise. Legal? Outro exemplo. Vendo-a entrar, Araquém partiu. Perdão. Então, nesses casos, a gente tem o quê? Vendo-a entrar, olha aqui, o início de um período também, o pronome oblíquo átono após a forma verbal vendo, do verbo ver, ok? Não é do verbo vender aí. Tá joia? Então temos essa primeira regrinha para o emprego da ênclise. E temos então o quê? Vamos repetir só para gravar no coração de vocês. Segal afirma o quê? Iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita, quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Aí ele cita um exemplo de Fernando Sabino. Me larga, eu quero ir embora. Legal? Então só nessa linguagem familiar despreocupada ou reproduzindo a fala de personagens. No mais, na língua escrita é a colocação enclítica, depois do verbo. Legal, moçada? Beleza? Podemos continuar? Então vamos lá, firme e forte, vai lá. Próximo slide aí. Tá difícil passar o slide, mas vai. A colocação enclítica ocorrerá com, também, a segunda regrinha, orações reduzidas de gerúndio quando não houver exigência de próclise. Vamos ver o exemplo? Olha aí. O anão chegara-se à inocência, tomando-lhe uma das mãos. Beleza? Anão esperto, hein? Estamos de olho nele. Então o anão chegara-se à inocência, tomando-lhe uma das mãos. Vejam aqui que eu estou iniciando o quê? Uma frase. Beleza até aí? Então, nesse caso, a colocação do pronome deve ser depois do quê? Do verbo. Tá joia até aí? Beleza? Então, nesse caso, não há exigência de colocação proclítica. A colocação é enclítica mesmo, depois do verbo. Show de bola? Outra regrinha. Orações imperativas afirmativas, ou seja, quando o verbo estiver flexionado no imperativo afirmativo, a colocação do clítico, do pronome oblíquo átono, deve ser o quê? Enclítica também. Vejamos o exemplo. Procure seus colegas, aqui já está também no imperativo, beleza? Mas o que nos interessa nesse contexto é esse aqui, ó. E convide-os, legal? Então temos aqui um verbo no imperativo afirmativo e, portanto, a gramática tradicional prescreve o quê? A colocação enclítica, beleza? Após o verbo, legal? Outro exemplo. Romano, escuta-me. Novamente um verbo no imperativo afirmativo, uma frase de Olavo Bilac. E a colocação do pronome átono, do clítico, deve ser aqui também. Enclítica, deve ocorrer a ênclise. Legal até aí? Beleza, moçada? Então, ainda tem mais algumas, mas vamos seguindo adiante, entendendo o emprego da ênclise, a colocação enclítica, ok? A colocação enclítica ocorrerá também quando? Com o infinitivo não flexionado, ou seja, não pessoal, impessoal, precedido da preposição a, em se tratando de pronomes o, a, os, as. Então, o que vai ocorrer? Com o infinitivo flexionado, precedido da preposição a, tendo aqueles pronomes oblíquos o, a, os, as, a gente vai dar preferência ao quê? A qual colocação? Proclítica? Não, é enclítica. Legal até aí? Então, batendo na tecla novamente. O infinitivo não flexionado e impessoal, precedido de preposição a, sendo o pronome o, a, os, as, a colocação preferencial é o quê? É enclítica. Legal até aí? É prescrita pela gramática normativa. Beleza? Vejamos então um exemplo. A caneta quase fugiu da minha mão, mas vamos lá. Exemplos. Todos corriam a ouvi-la. Beleza? Vejam aqui que o infinitivo está não flexionado. Aqui é o que? É ouvir mais a.
beleza? Vejam então a importância da nossa aulinha de pronomes, tá bom? Ouvir mais a, cai o R, ouvi-la. Legal? O A vira lá. Beleza? Então aqui, de fato, o verbo ouvir não está flexionado, é impessoal. Todos corriam a ouvi-la. E vejam que aqui está precedido que é da preposição a. Nesse caso, a gramática normativa prescreve a colocação enclítica após o verbo. Beleza, moçada? Ah, Fabiano, aqui deveria estar acentuado, ouvi-la. Não, senhor. Palavras oxítonas terminadas em i não são acentuadas, beleza? Fica ligado, em um assunto puxa o outro, beleza? Outro exemplo. Se soubesse, não continuaria a lê-lo. Tá joia? Então aqui novamente temos o quê? O verbo ler mais o. Cai o quê? Cai a consoante final do verbo e o vira lo, lê-lo. Então, de fato, o infinitivo é o quê? Não flexionado. E como está antecedido da preposição a colocação é também o quê? Enclítica. Beleza, moçada? Então, regrinha básica. Tá legal? Continuando, aí tem uma observação. Seria muito bom se fosse sempre assim, né? Mas a gramática faz o seguinte. Com o infinitivo flexionado, agora é o flexionado, hein? Lá em cima a gente viu o quê? O não flexionado, beleza? Com o infinitivo flexionado, precedido de preposição, a norma padrão prescreve o quê? A próclise. Então, com o infinitivo não flexionado, precedido de preposição a, sendo os pronomes o, a, os, as, a norma padrão prescreve a ênclise. Já com o infinitivo flexionado, precedido de preposição, beleza? A norma padrão prescreve a próclise. Vejam então o exemplo. Repreendi-os por, olha a preposição por, se queixarem, olha lá, eles, né? Provavelmente. Eles se queixarem sem razão. Como o infinitivo está flexionado, beleza? Está antecedido da preposição, a gramática prescreve o emprego a colocação que? Proclítica, antes do verbo. Legal, moçada? Então fiquem atentos a essas pequenas distinções nas regras, beleza? Seguindo adiante então, vamos lá. Quando o infinitivo impessoal, ou seja, o não flexionado, estiver regido da preposição para, o que a gramática faz? Ela vai flexibilizar. Vai poder tanto ocorrer a colocação proclítica, quanto ocorrer a colocação enclítica, beleza? Então, quando o infinitivo impessoal não flexionado estiver antecedido da preposição para, legal? Tanto faz, próclise ou ênclise, tanto faz. Então, se a banca apresentar duas alternativas com próclise e com ênclise, nessas situações, as duas estarão certas. Aí vai ter outra errada, com certeza. Beleza, moçada? Então, vamos lá aos exemplos. Olha aí. Corri para defendê-lo. Vejam aqui a preposição para e corri para o defender. Em duas situações, a preposição para. Em ambos os casos, o defender não está o quê? Não está flexionado. Ah, está sim, Fabiano. Defendê-lo. Não está. O defendê-lo é originário daqui. Defender mais o. Legal, moçada? Então, aqui perde a consoante final, acrescenta o acento circunflexo e fica ali defendê-lo. Legal? Então, não está flexionado também. Corri para defendê-lo. Então, com o infinitivo impessoal não flexionado diante da preposição para, eu posso ter a ênclise, que é o caso deste exemplo, colocação depois do verbo, beleza? Ou também posso ter o quê? A próclise, a colocação antes do verbo. Ou seja, tanto o ênclise quanto o próclise estão corretas. Legal, moçada? Essa é a dica de ouro, hein? Vira e mexe aparece na tua prova aí, legal? Então fiquem atentos. Com o infinitivo impessoal não flexionado, diante da preposição para, ou próclise, ou ênclise, tanto faz. Show de bola? Beleza. Outro exemplo abaixo. Calei-me para não contrariá-lo. Olha ali, novamente,
a preposição para. E vejam que aqui o período foi iniciado pelo quê? Pelo verbo, por não podermos iniciar o quê? O período por pronome oblíquo átono, legal? Mas temos aqui o quê? A preposição para e contrariá-lo, o contrariar não flexionado. É contrariar mais o contrariá-lo, ok? Então aqui a colocação é corretamente enclítica, legal? E por fim temos o quê? Calei-me para não o contrariar. A preposição para novamente, o infinitivo não flexionado em impessoal, ok? Então a colocação proclítica, a próclise também está o quê? Correto. Legal, moçada? Beleza até aí? Opa, passei sem querer. Então, gravem bem essa regrinha, porque vai aparecer na sua prova. E você tem que estar ligado, ok? Continuando, vamos lá. Sangue na veia, vai. Observação. Aí eu quero chamar a sua atenção, e até passou, para um fenômeno chamado apossínclise, ok? A gente pode intercalar entre o verbo e o pronome átono a palavra não, tá legal? Ou seja, vamos ver na prática como ocorre isso. A gente fala tradicionalmente da seguinte forma: se não me falha a memória, já vi aquela moça em algum lugar. Todo mundo, praticamente, não vou dizer todo mundo não, mas praticamente boa parte das pessoas fala assim: se não me falha a memória. O não aqui atraindo o quê? A colocação proclítica antes do verbo. Beleza? Mas vejam aqui que não temos apenas o não como uma palavra que exige a colocação proclítica. Temos também o quê? Uma conjunção subordinativa, no caso aqui exprime a noção de condição. Beleza? Então temos duas palavras, dois vocábulos, melhor dizendo, que exigem a colocação proclítica. Nesse caso, o que eu posso fazer? A gramática me permite deslocar o me para o meio dessas partículas. Tá legal? Beleza? Isso resultando no fenômeno que? Conhecido como apossínclise. Legal? Vejamos então como ficaria a apossínclise. Olha aí. Se me não falha a memória, já vi aquela moça em algum lugar. A construção está corretíssima. Legal, moçada? Embora seja uma linguagem obsoleta, mais presente em quê? Em textos literários, a construção está corretíssima. São dois elementos que exigiriam a próclise e eu posso intercalar entre eles o quê? O pronome oblíquo átono, deslocando o não. Tá joia aí? Beleza? Então aqui nessa segunda frase, olha comigo no slide, é o fenômeno da apossínclise. Legal, moçada? Então fiquem ligados. E para coroar, lógico, tem que ter uma frase dele, né? Ele tem que estar presente. Já me não lembravam os três primeiros nomes. Machado de Assis, genial como sempre. Então também temos o quê? Um caso de apossínclise. Duas partículas que exigiriam a próclise, eu posso deslocar o não e encaixando o pronome átono no meio desses dois vocábulos. Tá joia, moçada? Bom, então com isso o quê? Encerramos nossas considerações sobre a regra que prescreve o emprego da ênclise e da mesóclise, tá joia? No próximo encontro, vamos ver o quê? As regras de colocação pronominal voltadas para locuções verbais. É uma casca de banana, moçada, mas a gente vai ver direitinho para acertar tudo na prova. Valeu? Um abraço, até mais.